pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal no YouTube e hoje eu quero falar sobre alguns pontos essenciais para aqueles que estudam para os concursos da advocacia pública, né? Procuradorias estaduais, municipais ou advocacia pública federal. Primeiro aspecto a se destacar é o seguinte: existe um núcleo duro, um núcleo essencial, matérias que são ali imprescindíveis e estratégicas para esses concursos de procuradorias? E a resposta é sim, né? Essas matérias, inclusive, que estão refletidas na primeira, na segunda e na terceira fase, né? A gente pode considerar como matérias essenciais desses concursos, primeiro, direito constitucional, direito administrativo, direito processual civil, direito tributário, direito financeiro e, por que não, direito civil. Essas 6 disciplinas são disciplinas recorrentes em cada um desses certames, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. E são disciplinas muito cobradas em todas as fases dos concursos. Por isso, você precisa aprofundá-las. Você precisa olhar com mais cuidado para essas disciplinas, inclusive com a leitura mais verticalizadas de alguns temas, né? Por exemplo, se você vai pegar ali o direito processual civil, é lógico que na parte de recursos não adianta você fazer uma leitura superficial, você precisa de um aprofundamento, até porque na segunda fase vai ser cobrado para você lá um recurso de apelação, um agravo de instrumento, e você tem que saber confeccionar essa peça processual e entender a dinâmica relacionada à procedimentalização desse tipo de recurso. Portanto, nessas 6 disciplinas, você tem que ter uma base muito boa, né? Muito sólida para responder, por exemplo, questões, inclusive, de provas orais. Existe sim o núcleo duro, existe sim o núcleo essencial. Você tem que dar uma atenção para essas 6 disciplinas, uma atenção diferenciada, inclusive no que diz respeito, como eu disse, à leitura até mesmo doutrinária de alguns aspectos relacionados aos conteúdos dessas 6 disciplinas, e isso não significa, no entanto, que nós temos que primeiro estudar o núcleo duro para depois passar para as disciplinas que são consideradas secundárias ou disciplinas satélites, tá? Por quê? Por que eu falo isso? Porque muita gente pergunta, vale, eu vou organizar meu cronograma de estudos, coloco só o núcleo duro, e depois que eu terminar todo o núcleo duro, é que eu vou inserir, por exemplo, direito empresarial, direito ambiental. Não, pessoal. Tá? Não, eu sempre digo o seguinte: no seu cronograma você tem que ter uma completude, né? Por mais que você comece a estudar para concurso de advocacia pública agora, você já tem que inserir as disciplinas que são consideradas secundárias, lógico que com um peso menor em relação à distribuição de horário, mas elas têm que fazer parte do teu cronograma, porque você não vai deixar para estudar essas disciplinas em cima da hora, até porque elas também têm feito a diferença para a aprovação. Portanto, existe o núcleo duro, o núcleo essencial, você vai ter um peso maior para essas disciplinas, mas naquelas que são consideradas secundárias, você também vai incluí-las no seu cronograma logo de início, logo de saída, para que você não tenha problemas futuros. Tem gente que deixa para estudar direito empresarial em cima da hora, em cima da prova, e não vai ter um bom desempenho, lógico que não vai ter um bom resultado. Beleza? E um terceiro ponto relacionado aos concursos da advocacia pública é que muitas das provas congregam ali primeira e segunda fase no mesmo final de semana. Por exemplo, eu trago aqui o caso da PGE de Alagoas, primeira e segunda fase no mesmo final de semana. Então tem gente que fala, eu vou estudar para a segunda fase só depois que eu passar na primeira. Veja que o seu estudo, o seu cronograma também tem que incluir uma visão, né, para a segunda fase, inclusive sob pena de você não conseguir avançar, né, para as demais etapas. Então, já de cara, no seu cronograma, e não precisa ser de forma intensa e exauriente, logo de cara ali, né, um mesinho, você depois que fizer um ciclo de estudos de um mês, você inclui ali uma leitura mais aprofundada para a segunda fase, análise de uma peça processual, de um parecer. Isso é importante até para que você possa se habituar. É lógico que você não vai ter aquele estudo focado na segunda fase, né? Mas você vai ter a segunda fase presente em algum momento do seu cronograma de estudos, e aí eu recomendaria, né, ao longo de um mês, né,
toda vez, mensalmente, você vai inserindo algum tópico de segunda fase. Isso é imprescindível. E lembre-se, né, um quarto ponto aqui indispensável para os concursos das procuradorias. Quando você for fazer o estudo jurisprudencial, o estudo dos informativos, especialmente daqueles precedentes qualificados, olhe com mais cuidado aqueles julgados que são referentes à atividade da advocacia pública, né? Aqueles julgados que necessariamente têm uma conexão com a atuação do advogado público, porque isso vai fazer muita diferença na hora da prova. A gente sabe, né, que em vários concursos esses precedentes, por exemplo, qualificados ligados à atuação da advocacia pública são cobrados e são referenciados, por exemplo, em uma segunda fase. Por isso, olhe com cuidado, nós temos alguns materiais aqui de jurisprudência voltada para os concursos da advocacia pública. Isso também vai te dar um destaque nesse tipo de certame. Então, pessoal, desejo a vocês um excelente estudo. Estamos juntos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!